debate entre os candidatos à prefeitura do município. Nesta noite, vamos discutir as ideias, os planos de governo e as perspectivas para o cargo de prefeito, levando informação para que você, eleitor, possa decidir o futuro de Taubaté. E vamos apresentar os candidatos que estão hoje na bancada da TV Câmara Taubaté. À minha esquerda, começando com o candidato Mário Ortiz, do PSD, da coligação Muda Taubaté. Ao seu lado, o candidato Gênesis de Andrade, do PSOL. Ao lado de Gênesis de Andrade, candidato Isaac do Carmo, do PT, da coligação Taubaté Crescendo com o Brasil. À minha direita, Ortiz Júnior, do PSDB, da coligação Taubaté com Tudo de Novo. E ao lado do candidato do PSDB, deputado Padre Afonso, do PV. Reconstrução e Trabalho é a sua coligação. Nesta noite, o nosso debate conta também com a presença de uma junta de advogados da OAB, dando a legitimidade que se faz necessária nesse nosso encontro, nessa nossa noite. A Ordem dos Advogados do Brasil, que é parceira juntamente com a rede de comunicação neste evento. Qualquer tipo de dúvida, recursos que paire sobre esse debate pode ser dirimido com os nossos colegas advogados da OAB. E vamos então às regras para esse debate agora. No primeiro bloco, cada candidato terá 2 minutos para responder a uma pergunta elaborada pela produção do debate, obedecendo a ordem estabelecida via sorteio, ao vivo, sem direito à réplica ou tréplica. As perguntas serão diferentes para cada candidato. E, ao final, haverá um rápido vídeo explicativo sobre o assunto abordado. Já no segundo bloco, candidatos perguntam para candidatos. O primeiro será sorteado ao vivo e poderá escolher para quem perguntar. Quem responder será o próximo a perguntar, de modo que o primeiro sorteado será o último a responder. Cada candidato terá direito a 45 segundos de pergunta, 2 minutos de resposta, 1 minuto de réplica e 1 outro minuto de tréplica. No terceiro bloco, 2 jornalistas, um da TV Câmara Taubaté e outro da Rede Difusora de Comunicação, terão 45 segundos para indagar os candidatos sobre temas pré-estabelecidos, que serão sorteados na hora, assim como a ordem dos candidatos. Estes terão 2 minutos para responder às perguntas. No quarto bloco, novamente os candidatos fazem perguntas entre si. A diferença é que o último a perguntar no segundo bloco será o primeiro a perguntar neste. Já no quinto e último bloco, os candidatos terão 2 minutos para fazer as suas considerações finais, sem direito a réplicas ou tréplicas. Muito bem, esclarecido as regras desse debate, vamos fazer o sorteio do primeiro candidato que irá responder a uma das perguntas que foram feitas pela produção. E o primeiro candidato a responder será Ortiz Júnior. E o tema, vamos sortear qual o tema que o candidato do PSDB responderá. Patrimônio cultural. Candidato, contando o tempo do mediador, para a pergunta. Boa parte dos imóveis que fazem parte do patrimônio cultural histórico de Taubaté está se deteriorando por falta de manutenção. Vila Santa Aleixa é um caso notório que atualmente se encontra em um imbróglio jurídico, inclusive. O senhor tem a intenção de atuar na preservação desses bens e o que contempla o seu programa de governo com relação a isso? O senhor tem 2 minutos. A partir em primeiro lugar, cumprimentar a TV Câmara pela iniciativa, a OAB, Rádio Difusora, pela iniciativa de promover esse debate de ideias. É fundamental a preservação do patrimônio cultural, histórico e paisagístico da cidade de Taubaté. Taubaté é uma cidade originária, fundada em 1639, elevada à categoria de vila em 1645. Daqui saíram bandeirantes para fundar várias outras cidades no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, cidades importantes como Campinas, como Mariana, Ouro Preto. Isso é fundamental. Nós temos uma parte significativa, Miguel, desse casario de Taubaté, construído com a força de trabalho dos primeiros imigrantes italianos que vieram para cá no final do século passado, princípio do século passado, e montaram olarias.
E eles construíam esses tijolos com barro do Paraíba e contribuíram muito para a construção de prédios fundamentais em vários ciclos históricos da cidade. A CTI, no ciclo industrial, depois num ciclo subsequente de reindustrialização da cidade, a Vila Santo Aleixo. E esse casario todo de Taubaté precisa de uma legislação de proteção, uma legislação específica de proteção, para que a gente tenha, de fato, medidas que permitam a recuperação desse patrimônio. Em primeiro lugar, isso é fundamental, parceria com a iniciativa privada e parceria capitaneada pela Prefeitura para que esse patrimônio cultural seja preservado. E não só ali, a gente tem, por exemplo, a estação ali, a estação férrea, a sede da estação férrea em frente ao Parque da Estação, próxima à rodoviária. A gente tem Casarão da Viscondessa e a gente tem também outros patrimônios que são, por exemplo, o Museu da Migração Italiana, a gente tem em Quiririm ainda o Museu da Risicultura, enfim, recuperar e dar vida a eles. É fundamental que existam acervos importantes nesse casario, é importante que a gente tenha um conjunto de medidas para que as pessoas possam visitar escolas, estudantes e a sociedade civil em geral possa visitar esse grande casario importante para a cidade, que sem dúvida nenhuma faz parte dessa história, dessa rica cidade de Taubaté. Muito obrigado, candidato. Nós temos um vídeo sobre o que diz a lei orgânica a esse respeito. De acordo com a lei orgânica de Taubaté, compete ao município proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, além de impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Muito bem, vamos sortear o segundo candidato a responder o segundo tema, que também será sorteado. E o próximo candidato será o candidato Isaac do Carmo. E o tema... Resíduos sólidos, meio ambiente. Candidato. Taubaté tem um grave problema na gestão de resíduos sólidos. Hoje não temos um aterro funcionando, a coleta seletiva é praticamente inexistente. E como prefeito, quais serão as suas prioridades nessa área e como pretende sanar o problema do despejo de diversos resíduos, em específico de pequenos geradores, como, por exemplo, o resíduo de construção, de reformas, os entulhos, entre outros. Candidato, 2 minutos a partir de agora. Boa noite, Miguel. Quero parabenizar a iniciativa da TV Câmara. Boa noite aos jornalistas Pedro Luiz e Renata aqui conosco. Boa noite aos candidatos. Boa noite especial à nossa população que nos acompanha, ao meu amigo, minha amiga. Quero aproveitar esse momento e agradecer o apoio que estamos recebendo nas ruas, o que vem demonstrando, inclusive, o nosso crescimento da campanha na pesquisa de hoje do Ibope. E quero aqui afirmar que a questão do meio ambiente é uma prioridade no meu governo. Nós temos um problema sério e grave da questão dos resíduos sólidos na cidade de Taubaté, em função do impedimento do aterro sanitário, aterro este que foi inicialmente concebido em um local impróprio, de forma inadequada, o que resultou, depois de anos, nessa interdição. E hoje nós temos uma despesa até vultosa, onde a gente tem que depositar os resíduos sólidos Taubaté na cidade de Tremembé. Tenho afirmado que essa questão, Miguel, e meus amigos e minhas amigas que me acompanham, nós temos que discutir um novo aterro sanitário e com a configuração da região metropolitana, não é uma situação que somente a nossa cidade precisa pensar. Nós precisamos discutir isso com os prefeitos das cidades próximas aqui de Taubaté, para que nós tenhamos um aterro sanitário que possa ser utilizado de forma comum entre as cidades, porque não é só Taubaté que tem hoje um problema de aterro no que diz respeito aos resíduos sólidos. Então, com a região metropolitana queremos fazer. E no que diz respeito à fiscalização, também desses entulhos de obras que vão parar nos nossos terrenos, nós temos que iniciar de forma efetiva fiscalizações, impedindo para que a gente possa manter os nossos locais limpos e manter assim também uma organização no meio ambiente na cidade. E vamos valorizar também a questão da coleta seletiva, criando cooperativas de reciclagem. As pessoas que hoje catam a reciclagem nas ruas, nós queremos colocá-las